Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Cooper News SC. Veja agora os principais assuntos de hoje. Engenheiro agrônomo Glauco Linger completa 101 anos de vida. No quadro Temática, presidente do Cicobi Central fala dos valores cooperativistas do Cicobi. Dicas para o manejo do gado de corte no Centro de Treinamento da Epagre de Tubarão. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz. O agronegócio conta a história da família Friedrich. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. No mês de setembro de 2022, o engenheiro agrônomo Glauco Linger completou 100 anos de vida. Na oportunidade, com o apoio de várias entidades, foi inaugurado um busto do homenageado que muito contribuiu na fundação de cooperativas no estado de Santa Catarina. Glauco Linger já completou 101 anos e vamos rever agora uma reportagem do programa Cooperativismo e Notícia no seu centenário. Esse senhor aí, franzino, que anda devagar porque já teve pressa, é um osso duro de roer. Lagiano de nascimento, Glauco Linger se tornou um símbolo da agricultura catarinense. E o seu centenário de nascimento, algo que aconteceu lá no século passado, em setembro de 1922, recebeu como legado um busto em sua homenagem. Me sinto com uma honra muito acima do que eu mereço. Uma honra muito acima do que eu mereço. Não tem mais idade para salamaleque, para falsa modéstia. Mas eu não mereço o vulto de tamanha homenagem. Ela está acima dos meus méritos. Então eu só tenho que sentir um profundíssimo sentido de gratidão por quem, primeiro, por quem imaginou propor esse busto. Segundo, porque, inclusive, eu sempre tive em mente que só se bustifica pessoas depois de mortas, porque muitas dessas vezes
eu vejo derrubar monumentos de pessoas que depois de homenageadas se comportaram de forma que o povo derrubou as suas imagens. Só peço a Deus que eu não cometa nenhum deslize até que Deus me transforme em simples, como falei, elementos simples da escala de Mendelejev. Deixa eu lhe perguntar, o senhor achou que o busto ficou parecido com o senhor? Está muito bem feito. Está muito bem feito. O busto está muito bem feito. Seu Glauco criou o Centro de Ciências Agrárias, o curso de Agronomia da Universidade Federal, a Acaresc, hoje Pagre, foi também secretário de Estado da Educação e da Agricultura. Escreveu dezenas de livros e defendeu centenas de teses. Foi um homem infinitamente superior. Nós estamos hoje aqui para dar um abraço e um abraço de gratidão. Nós que temos a grande satisfação de há alguns anos representar o produtor rural do segmento CNA, eu estou aqui para fazer essa declaração de reconhecimento, de gratidão do produtor rural catarinense e que o Estado, como entidade pública, deve muito a Glauco Link, porque nós somos um Estado diferenciado. É um Estado que é admirado por todo o Brasil e foi através dessa iniciativa como mexer com o conhecimento, com a pesquisa e com a extensão rural que Glauco Link criou esse modelo excepcional para o produtor rural brasileiro e que hoje é copiado a nível nacional. Eu acho que o Dr. Glauco ele tem uma importância e uma relevância muito grande para o estado de Santa Catarina, para o setor acadêmico, para a implantação efetiva disso no dia a dia do nosso produtor, do nosso integrado, do nosso cooperado, porque no nosso estado ele é muito diversificado nas produções de cadeia de leite, na agroindústria de aves e suínos, na plantação. Então isso muito caminhou muito com a história do Dr. Glauco, né? Ele é um cara que lá no passado idealizou algo centralizado e hoje nós colhemos os resultados, né? A nossa geração, que é uma geração mais nova, colhe o resultado daquilo que foi plantado e com a obrigação de manter, mas colhe o resultado daquilo que foi plantado pelo Dr. Glauco e por aquele grande grupo lá do passado e que hoje nos traz aí os números que nós temos em Santa Catarina, aquilo que tem sido demonstrado e nós reverenciamos e somos parceiros nessa grande homenagem ao Dr. Glauco pelos 100 anos de vida dele. Trazer aqui a homenagem e o reconhecimento do governo do estado, da secretaria, afinal ele foi secretário também, né, no período de 1971, 1965, e é inegável a contribuição que ele tem, né, com a criação do Serviço de Extensão Rural, na Secretaria de Agricultura. Então, se o Estado é o que é hoje, nós devemos muito ao Glauco, né? Inclusive, parafraseando o ex-deputado Ivan der Linde, lá num evento, inclusive lá na Cravil, quando ele comentou que o Glauco seria assim, o pai da extensão, né? Isso mostra muito importante aqui para Santa Catarina. Então é inegável, né? Inegável essa contribuição e por isso essa justa homenagem, esse reconhecimento que está sendo feito, né? Além de que poucos alcançam os 100 anos de idade, ainda com lucidez, produzindo. Não podemos esquecer que o seu Glauco foi o motor que acelerou a criação das cooperativas agropecuárias do estado. Ao completar 100 anos, continua com a memória viva, recordando de todas as passagens profissionais dele e também política. E ele foi o idealizador do desenvolvimento das cooperativas em Santa Catarina. Quando ele presidia então a Acaresc, que hoje é Pagre, a orientação básica para os extensionistas do campo era: tem que organizar o agricultor. E o meio de organizar o agricultor é através de cooperativismo. Então cada extensionista tinha a missão de organizar uma cooperativa e, quando possível, juntar as cooperativas e formar uma organização que pudesse representar o agricultor na área operacional, comercial, de armazenagem e assistência técnica. Esse legado ele vai deixar para o cooperativismo e as cooperativas precisam reconhecer isso.
Como criador e extensionista por natureza, o seu Glauco fez da Ipagre uma referência nacional. É de arrepiar esse momento que nós vivemos hoje aqui com ele. E de fato, prestar homenagem em vida é o mínimo que nós podemos fazer para essa pessoa que tem um alto valor aí para a agropecuária catarinense, brasileira e até mundial. Ele com certeza e vai continuar produzindo muito para a gente. Nós sempre conversamos muito com ele, é uma pessoa ativa, lúcida e que vai longe ainda. Fantástico ele. Ele é nossa guia. Esse é o centenário Glauco Linger, um homem muito à frente do seu tempo, um espelho para as futuras gerações. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E vem chegando por aí o presidente do Sicob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva. Ele vai comentar hoje sobre os valores cooperativistas do Sicob. Dessa vez gostaríamos de falar aos nossos telespectadores que o cooperativismo sempre segue sua missão, tem uma visão de onde quer chegar, tem seus valores e seus princípios. E no Sicob não é diferente. Nós procuramos sempre atender o nosso associado, para isso fomos criados, e também há um grande engajamento no cooperativismo de modo geral, especialmente no cooperativo de crédito, no nosso caso o Sicob. E nós temos nossos valores a cumprir. Nós seguimos à risca o que nós pretendemos seguir até o resto de nossos dias. Então nós temos nossos princípios, nossa missão, nossa visão, mas principalmente nossos valores. Nós respeitamos e valorizamos as pessoas. O cooperativismo ele procura dar uma sustentabilidade própria e sustentabilidade também a seus associados, dentro de uma ética, de uma integridade e procurando buscar a excelência e a eficiência. Isso nos trabalhos que a gente desenvolve, nos trabalhos que nós propomos a oferecer aos nossos associados, tanto no atendimento de serviços econômicos e financeiros operacionais, quanto também do atendimento àquele associado que nos procura lá na agência, tanto na parte presencial como na parte digital, e dentro de uma liderança inspiradora, que a gente procura sempre estar na vanguarda dos assuntos, sempre procurando saber o que a gente pode fazer melhor para esses associados, isso tudo dentro de uma inovação e uma simplicidade. É isso que faz com que o Sicob cada vez cresça mais, cada vez há uma adesão maior de associados, cada vez há uma busca maior pelos nossos serviços prestados na área financeira, tanto na parte econômica como na parte financeira, porque o cooperativismo de crédito e o Sicob, eles foram criados para atender os associados, para atender as pessoas que os cercam, as pessoas famílias, as pessoas jurídicas, as pessoas físicas que fazem parte do nosso mundo cooperativista. Então, esperamos que todos tenham um bom dia. Veja agora o que teremos no próximo bloco. Dicas para o manejo do gado de corte no Centro de Treinamento da Ipagre de Tubarão. No quadro Gente que Fez, Gente que Faz o Agronegócio, vamos contar a história da família Friedrich, de Cunhaporã. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro.
A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Na dica EPAGRE de hoje, o extensionista da EPAGRE, Tovar Verlang, conta como é feito o manejo do rebanho de gado de corte no Centro de Treinamento de Tubarão. Ele fala sobre as raças escolhidas, tipos de pastagens, conforto animal e manejo dócil. Veja a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Lá nós estamos nas dependências do Centro de Treinamento da EPAGRE, Tubarão, no Setuba. E aqui a gente tem uma unidade de bovinos de corte e que nós preconizamos por ter animais que são adaptados ao manejo dócil, gentil, também adaptados ao clima e ao tipo de pastagem que a gente tem, né? A predominância aqui nessa área são áreas mais baixas, então a gente usa bastante o capim-tangola. No inverno utilizamos a sobressemeadura, daí com pastagem de inverno, aveia, azevém. Nós temos aqui exemplares que são de raças britânicas, então a maioria aqui são Aberdeen Angus e Devon, que são raças com uma grande precocidade genética, com uma boa capacidade de marmoreio, ou seja, carne de qualidade, carne com a gordura entremeada. Esses animais são totalmente a pasto, não tem nenhuma suplementação a não ser o sal mineralizado. Aqui tem animais entre 1 ano e meio a 20 meses no máximo, é a idade delas. Tem algumas até que já estão prontas para abate, já temos animais aqui com 450 quilos, que já estariam prontas para serem abatidas. Para nós uniformizarmos esse lote, e a intenção para a gente conseguir fazer uma boa venda é ter um lote uniforme, nós precisamos aqui entrar com um pouquinho de suplementação energética. E isso seria mais uns 2 meses, estariam totalmente prontas, inclusive para carnes nobres. Dentro da EPAGRE a gente tem buscado mostrar para o produtor que é possível fazer, tanto que nós temos esses animais e a gente está fazendo esses cruzamentos. Não são raças puras que nós temos aqui. Nós percebemos em Santa Catarina que a raça pura, tanto o zebuíno quanto o europeu, tem um pouco de dificuldade de ser mantida, e o cruzamento traz o melhor dos 2 mundos, eu diria, Traz animais que são rústicos e também que têm precocidade, têm rendimento de carcaça e acabamento de carcaça, Precocidade genética e sexual também. Essas novilhas, elas com 2 anos estão indo para Entore. Já poderiam ter ido antes. Tem várias delas que
já estavam prontas, mas a proposta é fazer a estação de monta. Então elas vão todas elas juntas ao final do ano para o Inture. No centro de treinamento da IPAG Tubarão nós temos a área de 18 hectares dividida em 15 piquetes. Nesse momento nós vamos tirar elas de um piquete e vamos levar para outro piquete. Em média fica em torno de 2 dias em cada piquete, de 1 a 2 dias dependendo da capacidade forrageira do piquete. Tem uns que são um pouquinho maior, outros menor, né? Entramos com os animais no piquete onde que é consorciado, o capim tangola com aveia preta. É um experimento que a gente está fazendo, uma avaliação e que tem dado certo na região, em produtores que já fazem. Esses animais eles vão ter uma boa disponibilidade de forragem durante o inverno, que as pastagens tropicais, durante o inverno elas produzem menos. E então entra as pastagens anuais para fazer essa complementação. Aumenta a qualidade da forragem oferecida e também o volume. Aqui nesses piquetes, todos eles, nós temos água disponível, né? Água de livre acesso, não muito distante do animal que está posicionado mais longe. Também disponibilizamos sombra, que mesmo no inverno, às vezes dá uns dias que tem mais de 15, 20 graus de temperatura e existe um momento de ruminação dos bovinos, que é interessante nesse momento eles poderem deitar numa sombra. Esses são alguns cuidados que nós devemos ter com a bovinocultura de corte, oferecer alimento de qualidade, na quantidade e na forma mais disponível e barata para o produtor, que é a base de pastagem. Conseguindo fazer essa divisão diária, nós temos uma possibilidade do produtor entender como faz esse manejo da pastagem e os animais ficam muito mais dóceis, assim também diminuindo os riscos com o manejo no momento que for fechar num curral, por exemplo. Água sempre disponível, sal mineral sempre disponível, água em coxos de água de boa qualidade, limpar os coxos, manter essa higienização. A água que o gado bebe deve ser a mesma que eu posso beber. Sombra é necessário, principalmente nas horas mais quentes do verão, onde que os animais vão se refrescar e com isso vão aumentar a sua produtividade. Toda propriedade que teve a sucessão rural bem resolvida, o sucesso foi garantido. E por quê? A ideia é rejuvenescer as decisões. E o exemplo está na propriedade da família Friedrich, em Cunhaporã. A granja, que tem mais de 60 anos, já passou por essa transição. Por isso, o quadro Gente que Fez e Gente que Faz o agronegócio é com esta família Friedrich, de Cunhaporã. A pequena Cecília é o retrato de uma família feliz, fruto de um amor colegial entre o Lucas e a Sandy. A Cecília também é o orgulho da dona Lili e do seu Lídio, uma figurinha encantadora. Seja nas vacas de leite, seja na suinocultura, a família Friedrich se tornou exemplo de uma sucessão bem feita. A propriedade, que era do pai da dona Lili, erguida há mais de 65 anos, seguirá perpetuando os antepassados. Nasci aqui, me criei aqui, estudei e daí depois a gente se conheceu, eu e meu marido, né? A gente casou, teve o Lucas e depois a gente foi morar na propriedade, a mesma propriedade, mas daí no outro fim da terra. Uhum. E daí o Lucas viveu mais com os avós e depois a gente voltou quando eles tiveram necessidade de ser cuidado, né? A gente voltou para essa propriedade, né? E a gente foi ficando. Eles faleceram e depois a gente herdou essa parte ali dessa propriedade. Uhum. A senhora tem orgulho de ver tudo isso hoje? Eu tenho muito orgulho. No começo
que nós fizemos a creche, né, eu tive muito medo, né, porque na minha época não se ouvia falar de tanta dívida, né? Mas depois a gente confiou e foi adiante, né? Para melhorar essa história, quem entrou em cena foi o seu Lídio. Ele foi cercando o território, de olho na dona Lili, mas até conquistá-la levou um tempo. Só que esse amor já dura 35 anos. Eu me sinto muito feliz, muito orgulhoso de ter essa propriedade que herendamos do sogro. E daí fiquemos aí, plantemos fumo, depois fomos para o leite e até hoje nós estamos no leite. Tenho muito orgulho que o meu filho voltou em casa para trabalhar, cuidar dessa propriedade. Quando o Lucas saiu, o senhor ficou preocupado? Fiquei. Daí um dia ele disse, pai, se eu voltar em casa eu posso assumir? Eu disse, pode voltar hoje mesmo, pode assumir tudo. Eu já passei uma responsabilidade para ele. Daí ele está tocando e nós estamos ajudando ele. E o bom é que a propriedade se divide, né? Um cuida de uma área, outra de outra e tudo funciona bem. Sim, tudo é bem dividido, os trabalhos, assim, caminha o dia todo, assim, mas estou muito feliz. Quando o Lucas, aos 17 anos, decidiu buscar seu sustento na cidade, quando tudo parecia fugir do controle, eis que o filho, que fabricava caixões, preferiu voltar. Viu que aqui era o seu porto seguro, o lugar ideal para criar uma família, e assim o fez. Na minha geração estava todo mundo indo para a cidade, né? Então a gente achou que lá ia ter uma vida melhor, ia ter uma vida diferente e a gente foi, né? Sempre com aquele pé atrás, com aquela vontade de tocar uma propriedade um dia, né? Mas o cenário da agricultura aquela vez não era favorável para o pequeno agricultor, né? Então a gente buscou oportunidade fora, né? Um salário mínimo para se manter, era uma coisa bem interessante naquela época, né? Você foi fabricante de caixão, é isso? Isso aí. Eu fui trabalhar, nós tínhamos um primo que ele era dono da fábrica de caixão, né? E então ele deu oportunidade de emprego lá, foi o primeiro lugar que eu procurei e me perpetuei lá no serviço, né? E então a gente fazia caixão, né? E com esse dinheirinho você fez a tua faculdade? Isso, minha faculdade nos primeiros anos eu paguei, aí depois eu busquei bolsa de estudos, né? E consegui bolsa de estudo, então depois de 2 anos pagando eu consegui bolsa, então, né? E aí o professor virou agricultor de novo? Isso aí, fiz meu estágio, né? Dentro de sala de aula, gostei da experiência, bem interessante trabalhar com pessoas dando aula, mas a agricultura falou mais forte, né? Em 3 anos, o Lucas transformou essa pocilga, sem tanta eficiência, em exemplo de gestão. Foi campeão do Sistema Aurora em 2022 na área de creches. O nome da granja, Lindolfo, é em homenagem ao avô, já falecido. A suinocultura foi então o ponto divisor da nossa propriedade aqui. Foi o que levou a nossa propriedade para o próximo nível, eu acho, né? É uma oportunidade que eu sou grato até hoje por ter recebido, né? Também foi de mim que fui atrás, mas a oportunidade vem até mim. As coisas aconteceram de uma forma bem legal e deu tudo certo e hoje estamos produzindo aí. O casamento com a Marissande aconteceu há pouco tempo. Apesar dos 11 anos de namoro, a professora foi convencida de que aqui era o lugar certo para criar a filha. Largou os livros. Atuei durante 5 anos na rede municipal, na escola que tem aqui embaixo na linha mesmo. Ano passado, então, nasceu minha filha e depois que ela nasceu, quando vem um filho, acho que a gente muda, né? Os nossos desejos, as nossas ideias. E depois que veio ela, eu resolvi voltar. Nesse ano, eu trabalhei de fevereiro até abril. Mas não era mais a mesma coisa, né? Eu deixava ela com os avós em casa, o serviço ficava aqui, né? Meu marido, Lucas, ficava corrido para ele, né? E ele sempre dizia para mim que por ele eu poderia estar ficando em casa, né? Aí então, em abril, finalzinho de abril, eu decidi parar. Daí, a partir do mês de maio, então, eu voltei para casa e hoje ajudo ele aqui. Ajudo mais no chiqueiro, né? Mas quando é necessário, eu ajudo nas vacas também. Para a felicidade da dona Lili e do seu Lídio, a vida por aqui ganhou novos ares. A família está refeita, recomposta, liderada por esse serzinho que contagia a todos. Com mais esse grande exemplo de sucessão rural da família Friedrich, de Cunha Porã, Santa Catarina, encerramos por aqui o nosso programa de hoje, deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.